Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está aqui na Europa, boa tarde para quem está no Brasil. Estamos começando mais uma live hoje para nós terminarmos, se Deus quiser, este assunto, esta catequese, esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito importante e que é lido durante todo o tempo da Páscoa, portanto, durante 50 dias na liturgia da Igreja Católica. É um livro fundamental para nós católicos e para os cristãos de uma maneira geral, mas principalmente na Igreja Católica, já que na sua liturgia este texto é muito lido. É lido, como eu disse, todos os dias. Nós praticamente na liturgia da Igreja, no tempo pascal, nós lemos o livro de Atos praticamente inteiro, o livro de Atos dos Apóstolos, que é, como nós vimos já no primeiro encontro, na primeira live, uma continuação do Evangelho de São Lucas, né? Então, e ele é considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, como o Evangelho da Igreja. Se o Evangelho de Lucas e os 4 Evangelhos vão contar a respeito da vida de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos vai contar sobre a vida das primeiras comunidades cristãs. Vamos ver quem é que está aqui. A minha mãe está aqui acompanhando. Daqui a pouco, conforme as pessoas vão chegando, a gente vai também saudando todo mundo. Então você pode curtir e compartilhar a live, por favor, que assim outras pessoas vão também acompanhando e vão participando. E quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário para fazer, pode deixar também aí nos comentários. Vamos fazer uma breve oração para que a gente possa começar então o nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, Senhor, a presença do Seu Santo Espírito para que possamos hoje refletir e estudar sobre a vida da Tua Igreja, para que possamos compreender melhor e assimilar como devemos e podemos ser também Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, recapitulando um pouco, né, dos nossos 2 encontros sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a gente viu um pouco, nós vimos então que o livro, como eu disse, é uma continuação do Evangelho de São Lucas, falando agora a partir da ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. Vimos que enquanto o Evangelho de Lucas termina com o mandato apostólico, o mandato missionário de Jesus para os discípulos de ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando as pessoas, então e fazer discípulos na Judéia, na Galiléia, na Samaria, nós vimos aí que o livro de Atos ele termina com a missão espalhada pelo mundo e chegando até a capital do Império, o centro do poder do Império Romano, que é justamente Roma, onde lá chega o apóstolo Paulo. Também vimos nos últimos 2 encontros a questão de como o livro é organizado. Vimos então nesta organização do livro, só para você recordar, que o livro ele começa falando ali das primeiras comunidades, falando da ação do Espírito Santo, o relato da Ascensão e o relato de Pentecostes, e depois os discursos de Pedro. Vimos que os discípulos vão sempre discursar e pregar o Cristo morto ressuscitado. Vimos também que o livro ele vai falar na primeira parte sobre a missão ali de Pedro, sobre o papel preponderante de Pedro nas comunidades, e depois
do capítulo 9 em diante sobre a conversão e toda a missão de Paulo, as suas viagens missionárias. Então vimos que os dois pilares desse livro de Atos dos Apóstolos são Pedro e Paulo, sobretudo, né? Então o livro tem esses dois pilares, e vimos aí que dentro dessas duas grandes partes nós temos algumas partes menores, como por exemplo a missão de Pedro, também as missões junto aos povos helenistas, junto aos povos judeus, mas com origem grega, e também vimos aí a missão junto aos romanos, enfim, vimos que há várias missões, e vimos também a missão de Filipe, não é? Naquele episódio em que ele converte ali um funcionário real, não é? O etíope. Então nós vimos que o livro ele tem essas divisões. Vimos também, vocês se lembram, que o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele tem várias fontes, provavelmente alguns discípulos Lucas ele tem várias fontes, provavelmente algum discípulo de Paulo, e também as várias histórias que ele ouvia. Então vimos que o texto de Atos dos Apóstolos é uma grande colcha de retalhos que o evangelista Lucas faz, que o autor sagrado faz. Então ele pega diversos relatos que ele tinha e ele vai costurando de forma a fazer uma unidade, de forma a ficar um texto coeso. Vimos isso, não é? E vimos também as várias discussões, os vários debates que há sobre quem é de fato este autor, quem é este Lucas, que é tido como o autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos dos Apóstolos. Pois muito bem, e na semana passada a gente terminou o encontro dizendo que o objetivo do livro ele era fazer uma propaganda da fé cristã, uma apologética, um discurso para atrair as pessoas para a fé cristã, a partir de testemunho daqueles primeiro que tiveram a experiência com Jesus ressuscitados. Então, o livro ele é escrito para reforçar as convicções dos cristãos e também para possibilitar e para ampliar a compreensão dos simpatizantes, daqueles que eram judeus, mas que tinham uma certa simpatia por aquele grupo que estava surgindo, por aqueles seguidores do caminho, como eles diziam, tá? Então, antes da gente partir para o nosso tema de hoje, propriamente, vamos ver quem é que está aqui. O Luiz Denardi, um abraço. A Sheila, que está sempre com a gente, aqui da nossa comunidade em Dublin. A Tatiane, minha irmã, também está aqui nos acompanhando. Um abraço para todo mundo e a gente vai falando mais no decorrer da nossa live. Bom, então agora a gente vai compreender um pouco as categorias socioculturais a quem o livro é destinado, né? Nós vimos que o livro é destinado para todos, mas as principais categorias e aquelas que são mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, nós temos aí, então uma primeira categoria que são os romanos. Então o autor vai escrever para a comunidade cristã de Roma. E como que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, o discurso de Paulo ao governador de Roma. O discurso lá no capítulo 24, a gente tem Paulo discursando ao governador Félix. Vamos ver se a gente pega um trecho. 24, 10 a 21. Então a gente tem aqui, que é uma defesa, um ato de Paulo na sua própria defesa, porque Paulo, a gente sabe, ele vai a Roma como prisioneiro, né? Então vamos ver o que é que diz. Então, tendo o governador feito sinal para que falasse, Paulo respondeu: ciente de que há muitos anos asseguras a justiça a esta nação, de bom ânimo passo a defender a minha causa. Tu podes assegurar-te do seguinte: não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém em peregrinação. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade viu-me alguém discutindo com outrem ou provocando motins entre a multidão. Eles não podem provar-te aquilo de que agora me acusam. Isto, porém, confesso-te, é segundo o caminho a quem chamam de seita que eu sirvo ao Deus de meus pais, crendo em tudo o que está conforme a lei e se encontra escrito nos profetas.
e tenho em Deus a esperança que também eles acalentem de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Eis porque também eu me esforço por manter uma consciência irrepreensível e constantemente diante de Deus e diante dos homens. Depois de muitos anos vim trazer esmolas para o meu povo e também apresentar ofertas. Foi ao fazê-las que me encontraram no templo, já purificado, sem ajuntamento e sem tumulto. Alguns judeus da Ásia, porém, são eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me caso tivessem algo contra mim. E aí Paulo conclui, a não ser que se trate desta única palavra que bradei de pé no meio deles, é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Então nós temos aqui, na verdade Paulo ele aqui não está em Roma ainda, mas ele está diante do governador de Roma em Jerusalém. Então ele volta para Jerusalém e aí ele é interrogado, ele é trazido para o governador. E Paulo ele é um cidadão romano, a gente sabe disso pela história, ele era um judeu, cidadão romano, como ele mesmo diz nas suas cartas, e ele é colocado diante do governador e ele faz essa sua defesa, dizendo, porque Paulo ele era acusado de ser um subversivo às leis, de desrespeitar as leis, de desrespeitar os profetas, e Paulo ele vai dizer que não, que a única coisa que ele faz e pela qual ele está sendo acusado é de pregar esta que eles chamam de seita, né? Então Paulo ele faz até questão de minimizar um pouco ali o poder do grupo, ele fala, olha, eu estou sendo acusado por isso que vocês chamam como uma seita, que é o caminho, não é? E Paulo diz, a única coisa que eu preguei foi a ressurreição dos mortos, então eles estão me acusando disso, né? E Paulo, em outras palavras, ele vai dizer que ele está sendo acusado por uma questão religiosa, que é a única coisa que ele foi pego. Então ele procura usar essa habilidade, né, para tentar escapar desta arapuca que os judeus e também, que principalmente os judeus estão usando ali contra ele, né? Então ele é colocado diante dos romanos, e aí diante dos romanos ele então apresenta o cristianismo como esta seita dentro dos judeus. Então Paulo ele é esperto, digamos aí, mas enfim, a gente vê que o livro de Atos ele é voltado para os romanos, a gente vê em vários momentos, principalmente Paulo, tendo aí este embate ou esta fala com os romanos. Mas o texto também, o livro de Atos também é destinado aos gregos, né, aos cristãos de origem grega. E também àqueles que ainda não conhecem o cristianismo e que estão na Grécia. A gente tem um discurso de Pedro para gregos, para pessoas de origem grega, mas no capítulo 10, mas a gente tem um texto que eu gostaria de destacar, e hoje nós vamos, na nossa live, fazer este passeio por vários textos de Atos dos Apóstolos. Nós temos o capítulo 17, que é muito bonito, que é quando Paulo está em Atenas. E eu gostaria de destacar porque Atenas, a gente sabe, se Roma era a capital do império, era a capital do poder, a gente vê que Atenas era a capital da cultura, a capital era a cidade da filosofia, era a cidade, não é, do pensamento, era a cidade da matemática, era a cidade, digamos, das ciências, né? Então era a cidade da cultura. E Paulo ele chega aí. E Paulo, que era um homem culto, a gente sabe disso, que ele era um estudioso, ele era um teólogo, digamos, né? E Paulo ele vai chegar naquela capital da cultura pagã, digamos assim, aquela cidade, e Paulo vai encontrar lá os vários altares, os inúmeros altares. Quem vai em Atenas vai perceber isso, a quantidade de templos que há, né, as ruínas no caso hoje. Em janeiro eu tive a oportunidade de estar em Atenas e é muito interessante, né? Muito interessante. Tive a oportunidade e me tocou muito o momento que estive ali na pedra, né, conhecida como Areópago,
que é onde Paulo teria feito esse discurso que nós vamos ver. Então foi algo muito tocante, porque a gente está ali num lugar onde o cristianismo começou a chegar às nações pagãs, às nações que não ainda tinham a cultura cristã, que não seguiam ainda o Cristo, que não acreditavam no Cristo. E como que é bonito a gente notar isso. Então vamos ver um pouquinho de Paulo em Atenas. Olha ali no capítulo 17, versículo 16. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele, ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus, e na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam, e alguns diziam: que quer dizer este paurador? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa, senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou. Então, antes da gente ver propriamente o discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas, então a gente percebe que Paulo, pelo menos pelo relato aqui de Atos dos Apóstolos, Paulo começou a despertar a curiosidade, né? Paulo despertou a curiosidade dos atenienses por conta deste anúncio que ele fazia de alguém que tinha morrido e ressuscitado, no caso de Jesus. Ele diz: parece um pregador de divindades estrangeiras. Então a gente vê aí que o pessoal chamava Paulo, né, os filósofos lá gregos diziam que Paulo parecia um paurador. O que era o paurador? O paurador era uma gíria de Atenas para falar sobre os pássaros ali que recolhiam grãos e que, portanto, faziam ali barulho, né? Aqueles pássaros barulhentos. Então, porque Paulo provavelmente falava muito, né? Como eu falo bastante também, né? Aquela coisa, fala mais que a boca, né? Então, provavelmente, os atenienses estavam ali achando estranho aquela pessoa, aquele estrangeiro que vinha, né? Então, era uma espécie de papagaio, né? Então, Paulo era tido assim, lá em Atenas, quando ele começou a falar. Imagina, né, o poder de persuasão, o poder da pregação de Paulo, né? Então a gente vê muito disso. Aí a gente vai então para o discurso propriamente de Paulo no Areópago. Então os filósofos começaram a achar muito curioso e muito estranho este discurso de Paulo e levaram ele para o Areópago. O Areópago, a gente sabe, então é uma colina, é um monte que fica ali na frente da Acrópole, né, que é aquele lugar onde ficavam os templos, no alto, no ponto mais alto de Atenas, e fica logo abaixo ali, essa pedra onde Paulo foi discursar, onde eles levaram Paulo. E lá era o tribunal, era a Suprema Corte de Atenas que funcionava lá. Então, no Areópago. Então, não se sabe se eles quiseram levar, e há muitas discussões em torno disso, se eles levaram Paulo para o Areópago, porque lá era um lugar mais retirado, né, para poder ouvir, entender melhor o que é que ele estava dizendo, ou se, de fato, levaram ele para falar diante do tribunal, né? Então, isso nós não sabemos. Mas, então, Paulo vai para este lugar, para este monte em Atenas, e ele vai dizer: cidadãos atenienses, olha que interessante, olha como Paulo era inteligente. Vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens. Pois percorrendo a vossa cidade, observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição:
ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Então veja, Paulo ele andando pela cidade, ele vê aqueles muitos templos e logo ali acima do Areópago estava a Acrópole, né, com todos aqueles templos, o Panteão, aquele grande templo, né, o maior deles, que era dedicado à deusa, né, a Atena. Então veja, ali Paulo vai dizer, olha, eu vejo esses altares todos, esses templos espalhados pela cidade, a gente, né, na cidade de Atenas até hoje a gente vê lá as ruínas de todos esses templos, e Paulo vai dizer, mas eu vejo no meio de todos esses altares um altar dedicado ao Deus desconhecido. Aqui provavelmente é uma adaptação de São Lucas no texto de Atos dos Apóstolos. Provavelmente o altar dizia aos deuses desconhecidos, né? Porque não se tem nenhum altar conhecido hoje, né? Ou até hoje, de fato, ninguém encontrou um altar lá dedicado ao Deus desconhecido. Então, pode ser que Paulo tenha transformado aí a dedicatória desses altares lá em Atenas no singular, para adaptar o seu discurso. E ele vai dizer, olha, é deste Deus desconhecido que vocês têm aí um altar, é deste Deus que eu vim falar. Então, basicamente, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E venho falar dele. Este Deus que criou os céus, que criou a terra, esse Deus que criou tudo. Ele sabia, então, que o povo o povo grego, o povo de Atenas, era um povo muito religioso. E aí ele vai dizer, olha, então é esse Deus. Agora, esse Deus, ele não pode ser adorado ali em figuras, em estátuas, porque ele via que todos aqueles templos, né? E a gente, quando vai em Atenas, ali as placas informativas fazem até um esboço de como era a estátua, né? Ou as estátuas que haviam ali do Deus de cada templo erguido em Atenas. Então Paulo vai dizer, olha, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Para dizer, olha, não é ali que vocês vão encontrar Deus, não é dentro desses templos. Né? Este Deus que eu prego, ele está em todo lugar, ele criou tudo, então ele está no mundo todo, ele está presente em qualquer lugar, ele não está preso dentro de um templo. Veja, este já é um discurso que Paulo vai fazer. E nesses tempos de hoje que nós estamos, a gente pode até trazer para a nossa realidade, né? Mais do que nunca nesse tempo de pandemia, nós estamos tendo de experimentar a presença de Deus em outros lugares que não no templo. É lógico que nós acreditamos que Deus se faz, sim, presente no templo. O templo é o lugar da reunião da comunidade. Mas hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo e Deus está nos dando a chance de experimentá-lo presente em outras circunstâncias, como por exemplo na sua palavra, como por exemplo na reunião da família. Deus ali se faz presente também. Né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou. Então isso que Paulo já pregava para os atenienses, nós hoje estamos experimentando. Nesse tempo de pandemia, em que estamos impedidos de frequentar as igrejas. Né? E o próprio Jesus, né, no Evangelho de São João, no capítulo 4, naquele encontro com a mulher samaritana, ele vai dizer,
quando ela pergunta se deveriam adorar a Deus em Jerusalém ou se deveriam adorar a Deus ali onde Jacó, né, tinha construído o poço, enfim, e onde os samaritanos adoravam. Jesus diz para a mulher samaritana: olha, não importa se é em Jerusalém ou se é aqui, nesse lugar na Samaria, o que importa é o culto a Deus prestado em espírito e verdade, isto é, a vida. O culto a Deus mais perfeito é aquele que se faz do mais profundo do coração humano, né? E aí é esta liberdade que Deus dá, porque o Espírito Santo sopra onde quer. Então é disso basicamente que Paulo está dizendo na sua pregação em Atenas. E aí ele continua, né? Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura da arte e engenho humanos. E de fato nós vimos, né, quando nós vamos a Atenas ou mesmo a Roma, né, a gente vê a beleza, a suntuosidade dos templos e das estátuas que eles cultuavam. Então era quase que divinizado, né? Era quase que divinizado, e as esculturas belíssimas. Mas então Paulo está dizendo: olha, nós todos somos da raça divina, somos herdeiros de Deus. Então nós não podemos pensar que Deus, né, é semelhante a essas coisas inanimadas, né? Paulo vai dizer. E ele continua: por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então veja como que Paulo faz um discurso filosófico, mas também psicológico para tocar os atenienses, né? Aquelas pessoas da filosofia, da cultura, mas também de uma religiosidade muito aflorada. Então Paulo é um homem muito sábio, e aí ele aproveita a oportunidade ali para falar da ressurreição de Jesus. Então ele diz que Deus está dando uma oportunidade para que cada pessoa se converta, se arrependa e se converta desta idolatria, né? E se converta naquele que ressuscitou dos mortos, porque este é que vai julgar o mundo. E aí Paulo conclui, né, e aqui os Atos dos Apóstolos concluem: ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Damaris, e ainda outros com eles. Então veja que Paulo em Atenas provavelmente ele converteu muito pouca gente, porque as pessoas falaram: de novo você vem falar dessa história de ressurreição dos mortos, de alguém que morreu e ressuscitou. Então Paulo teve que sair de Atenas porque ele não foi bem aceito com o seu discurso sobre a ressurreição. Mas este Dionísio, que é um dos que era o Areopagita, né? Provavelmente ele era ali um funcionário, digamos, do Areópago, e ele então é um dos que se convertem. E este Dionísio, até hoje, ele é São Dionísio, e ele é o padroeiro católico, não é, da cidade de Atenas, porque ele é o primeiro ali, ou o único citado nominalmente aqui no livro de Atos, de que teria se convertido a partir do discurso de Paulo ali em Atenas. Muito bem, então isso para mostrar para vocês que essa era uma categoria a qual o livro de Atos dos Apóstolos é destinado, aos gregos, portanto, né? Então, para os gregos ali a gente vê este argumento cultural que Paulo utiliza. Ele pega um elemento da cultura grega,
para trazer para o cristianismo e para mostrar que a tradição do Antigo Testamento ela é tão antiga quanto a filosofia grega e tão digna de respeito, né, quanto a filosofia grega. E Paulo, enfim, o livro de Atos vai querer mostrar para os gregos que o ideal grego da perfeita amizade, tendo tudo em comum, também vale muito entre os cristãos. Por isso que há nos capítulos 2 e no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos aquela passagem do relato da comunidade utópica, da comunidade cristã ideal, que é aquela em que os cristãos eles eram unânimes na reunião em comum, né, na partilha dos alimentos, na distribuição dos bens e também nas orações, em ouvir o ensinamento dos apóstolos e na fração do pão. Então, os gregos eles prezavam muito por essa questão da amizade, das conversas e tudo, da partilha. Então, por isso que o livro de Atos dos Apóstolos coloca estes episódios também como uma tentativa de mostrar aos gregos que os cristãos eles também carregavam estes ideais de vida, né? Que isso também fazia parte do cristianismo. Muito bem, e também um terceiro grupo sociocultural ao qual o livro de Atos escreve, para o qual ele fala e para o qual ele se dirige, é o grupo dos judeus, ao qual a grande maioria dos discursos do livro de Atos dos Apóstolos se dirige, tanto de Pedro, quanto de Estevão, quanto de Paulo. A gente poderia pegar inúmeros discursos aí voltados aos judeus, para dizer que os cristãos eles não são uma seita qualquer. O cristianismo não é uma seita qualquer, mas que ele é profundamente enraizado no judaísmo, que ele vem do judaísmo, principalmente na questão das escrituras, para mostrar que o cristianismo é o cumprimento das escrituras judaicas do Antigo Testamento. Então, aquilo que era prometido no Antigo Testamento, a vinda do Messias e tudo mais, o livro de Atos quer mostrar aos judeus que aquilo se concretiza, aquilo se realiza em Jesus Cristo. As promessas do Antigo Testamento se realizam em Jesus. Então, a origem do cristianismo está nas Escrituras em Jerusalém. Isso é o que Atos quer mostrar para os judeus. Então vejam a habilidade do autor do livro de Atos, aquilo que a gente falava na live anterior. Como que Lucas ele era habilidoso, você vê no mesmo livro ele consegue ali amarrar elementos de uma forma muito sutil, né? Ele amarra sutilmente para atingir romanos, gregos e judeus. O autor era de fato uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né, de elaborar o seu texto, o seu discurso, a sua catequese, que a gente sabe que o livro é, né? Então, a gente tem a ida aos pagãos. Esta é uma outra característica muito forte de Atos dos Apóstolos. E no discurso aos judeus, o livro quer mostrar também que os apóstolos eles vão pregar para os pagãos não apenas por conta da recusa dos judeus, mas para realizar o plano de Deus, que era que o evangelho fosse levado a todos. A salvação deveria ir a todos. Então, apesar de o que pode ter num primeiro momento motivado os apóstolos a deixarem para lá os judeus e irem para os pagãos, mas no outro ponto o livro coloca e vai mostrar que o fato de atingir os pagãos era o cumprimento da vontade de Deus. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo e levai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. A gente vê isso em 13:17, o capítulo 13, versículo 17. A gente pode pegar e dar uma olhada nessa questão. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá
e durante 40 anos aproximadamente cercou-os de cuidados no deserto. Né? Depois, havendo exterminado 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes em herança essa terra. E aí ele vai contar, vai falar de Davi, até dizer, da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Enfim, então aqui eles, né, estão, no caso aqui Paulo, ele está pregando para dizer, olha, tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento, esta hereditariedade de Davi, esta promessa feita a Davi de haver um descendente dele, isto se realiza em Jesus. Jesus é o filho de Davi. Né? Então, veja que, nesse sentido, este é um discurso, por exemplo, feito aos judeus. Este é um discurso feito para os judeus, que a gente encontra aqui no livro. Então, o autor de Atos, vocês reparem, ele insiste nesta fé bíblica, nesta fé baseada na Sagrada Escritura, para dizer, a fé cristã não é uma invenção, a fé cristã não é não é uma loucura dos apóstolos, mas a fé cristã, ela tem uma raiz na Sagrada Escritura, Escritura esta que os judeus acreditavam. Então eles estão dizendo, olha, nós acreditamos nesta mesma Escritura, esta mesma Escritura fala forte no nosso coração e nós a seguimos, por isso é que nós acreditamos. Desculpa, tivemos um problema aqui na conexão da internet. Vamos lá, estamos de volta. Então, Paulo ele vai usar então esta linguagem muito bíblica, o Lucas, né, vai usar esta linguagem muito bíblica para, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes retomando termos do Antigo Testamento. E ele usa a linguagem da Bíblia grega, sobretudo. Isto nos ajuda a entender, então, quem é esta figura, quem é este autor, quem é Lucas. É esta pessoa que é um grande escritor, uma pessoa letrada, a gente percebe, uma pessoa educada no ambiente de língua grega, simpatizante do judaísmo antes de se converter ao cristianismo. Então isso a gente nota, ele era um grande conhecedor da Sagrada Escritura, ele era um grande conhecedor da Bíblia. Então a sua experiência de conversão pode ter sido, então a experiência de conversão do próprio autor pode ter sido semelhante a uma daquelas conversões que ele narra no livro, como, por exemplo, ali a conversão do etíope, né, do eunuco, junto com Filipe, naquela caminhada ali, na carruagem, numa viagem, quando foi daí batizado. Então, o próprio autor pode estar falando dele mesmo no livro, em várias passagens do livro. Isso é interessante a gente saber. Vou passar um pouco mais à frente, vou dar uma adiantada por conta do tempo. E a gente então vai compreender que o livro de Atos dos Apóstolos, minha gente, é uma resposta às situações do cristianismo daquela época. Portanto, todo livro bíblico, e principalmente no Novo Testamento, a gente precisa compreender como uma catequese para a comunidade. Isso é algo fundamental da gente entender, para a gente poder aí entender o contexto em que o livro foi escrito. Porque sempre ele é escrito para responder a uma demanda que a comunidade cristã da época tinha. Então, por exemplo, aqui no livro de Atos, provavelmente havia questões internas nas comunidades que precisavam ser resolvidas e que aí o livro vem ser uma luz para aquelas questões, como pode ser uma luz para as nossas comunidades cristãs de hoje também. Então, Atos ele vai dizer muito sobre a vida interna da igreja, além das missões e das relações com o mundo. Então, vai falar do interno da comunidade, de problemas de igreja, né? De problemas de igreja. Por isso que muitas vezes as pessoas não se interessam muito pelo livro de Atos, porque é um livro que fala muito da igreja. Como eu disse no começo, ele é conhecido também como o Evangelho da Igreja, né? O surgimento da comunidade cristã. Então pode ser que ele não interesse muito para pessoas de outros grupos, né? De outras correntes religiosas, porque ele fala muito forte. Mas ele é um livro que os outros grupos, se lerem, vão poder compreender muitos fundamentos da nossa fé cristã. E mesmo nós cristãos, os cristãos que ainda não são
bem formados na fé, que não foram bem catequizados, podem ver e ler o livro de Atos e se aprofundar no livro de Atos para compreender muito sobre a fé cristã, para compreender muito das razões da nossa fé cristã. Então, todo catequista de iniciação à vida cristã deveria ter um carinho muito grande e um aprofundamento muito grande no livro de Atos dos Apóstolos, porque ele fala justamente esse itinerário catecumenal, né? A escuta da palavra, a conversão, a profissão da fé, o batismo, os sacramentos da iniciação. Muito interessante. E esses problemas eles crescem na comunidade cristã, sobretudo a partir da primeira geração. Né? A gente vai ver que a igreja vai se desenvolver, uma igreja já desenvolvida, portanto. Né? E Atos aí é escrito com esse objetivo também de salvar o rebanho dos lobos que estavam ali soltos. Nós podemos encontrar isso no capítulo 20. Vamos dar uma passada nele também. Interessante, né? Esse tipo de live, a gente poder fazer esse passeio bíblico por várias partes de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos lá no capítulo 20. Deixa eu ver aqui o versículo de 28 a 35, para que a gente possa compreender então. Olha, aqui a despedida de Paulo em Éfeso, e é um texto até, olha, emocionante. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Paulo dizendo para a comunidade de Éfeso, principalmente para os anciãos, para os sacerdotes, para aqueles que eram os líderes da comunidade. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois de minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que, durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. Então vejam aqui que este discurso de despedida de Paulo na comunidade de Éfeso com os anciãos se assemelha e pode ter um paralelo com aquele discurso de despedida de Jesus aos discípulos na última ceia, narrado pelos capítulos de 13 a 17 de São João, que nós estamos lendo na liturgia durante esse tempo da Páscoa, exatamente nessas semanas agora, da segunda parte do tempo pascal. Lembra que a gente falou, se vocês acompanharam as primeiras lives sobre Atos dos Apóstolos, a gente disse, uma outra característica importante do texto é que os episódios de Atos dos Apóstolos, se a gente tirar ali o Paulo, ou Pedro, ou quem quer que seja que esteja ali, e colocar Jesus, e colocar personagens dos evangelhos, vai ser exatamente a mesma história. Então veja, porque aqui a gente dizia nas outras lives, aquilo que aconteceu a Jesus, aquilo que Jesus viveu agora na igreja, são os apóstolos que vivem, a igreja que vive, a igreja chamada para viver exatamente aquilo que viveu. E as primeiras comunidades, então, como modelo da comunidade cristã, vão viver exatamente as mesmas experiências que Jesus viveu através dos apóstolos. Então, Paulo aqui, olha, é um discurso de despedida de Paulo para os anciãos de Éfeso. Quem eram os anciãos? Eram os líderes da comunidade. Assim como Jesus deixou o seu testamento na sua despedida antes da cruz. Para os apóstolos, que eram aqueles que iriam encabeçar a comunidade cristã, que iriam encabeçar a igreja. Olha como que é curioso e como que é interessante. E Paulo vai anunciar, olha, o Espírito Santo. Não é? Então, o rebanho, vejam, Jesus usou essa alegoria do rebanho, do pastor, e Paulo vai... Jesus falou de lobos no meio das ovelhas.
Paulo aqui está falando também do perigo de lobos, que há pessoas que iriam infiltrar-se ali com discursos. Isso a gente vê até hoje no meio da igreja. A gente vê, às vezes a gente assiste até em canais, né, católicos e tudo, a gente vê certos tipos de pregação, certos tipos de discurso que a gente diz, meu Deus, isso não é coisa católica, isso não é coisa, isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Parece mais magia do que evangelho, né? Parece mais um discurso mágico. Então, veja, e porque a gente sabe esse discurso mágico, esse discurso de prosperidade, né? A teologia da prosperidade, por exemplo, é algo que arrebanha muita gente, né? Os meios de comunicação atraem muita coisa. Então, para ganhar dinheiro, as pessoas usam de tudo, até do nome de Deus, e se infiltram, inclusive dentro da igreja. Dentro das igrejas, a gente pode dizer assim, inclusive da igreja católica. Então a gente precisa, né, ter cuidado e por isso analisar, né, os tipos de discurso, os tipos de pregação que existem por aí. Veja, Paulo diz, falando coisas pervertidas, né, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja, o tempo da pregação de Paulo, o tempo da missão de Paulo, o mesmo tempo da missão de Jesus, 3 anos. Então veja, essas associações que o autor de Atos dos Apóstolos vai fazer entre Jesus e os discípulos, né? E ele continua, agora, pois, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram estas mãos. Em tudo vos mostrei que é afadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus que disse, há mais felicidade em dar do que em receber. Então veja, Paulo está exortando os líderes da comunidade de Éfeso de que o dinheiro, as riquezas não deveriam falar mais alto, não deveriam ser o motivo das preocupações ali da comunidade cristã. Não é? A comunidade não existe para fazer dinheiro, a comunidade existe para evangelizar. O dinheiro é preciso para manter os apóstolos, para manter a comunidade, para fazer o evangelho chegar mais longe, mas não para ser acumulado, não para ser ali para enriquecer, né? Então, esta exortação. Então, por isso que estes relatos vão dando conta para a gente que ali, provavelmente naquele estágio, as comunidades já estavam organizadas e estavam tendo esses tipos de problema. Provavelmente já tinha ali mercenários infiltrados na comunidade. Então Paulo vai dar este puxão de orelha, mas com o carinho de pai da comunidade, né? E após estas palavras ajoelhou-se e orou com todos eles. Todos então prorromperam num choro convulsivo e lançando-se ao pescoço de Paulo beijavam-no, veementemente aflitos, sobretudo pela palavra que dissera, que não mais haveriam de ver sua face, e acompanharam-no até ao navio. Então, veja, essa despedida, o discurso da despedida de Paulo, o discurso da despedida de Jesus. Então, a gente vê que Paulo ele quis mostrar para a comunidade esta necessidade, esta importância de redescobrir de novo, portanto, trazer à tona de novo, né? Tirar o véu do radicalismo evangélico. Então, redescobrir o radicalismo evangélico. Isto no decorrer da história da igreja foi aconteceu, veja, com Paulo logo nos primeiros anos, nas primeiras décadas da comunidade cristã. Então, provavelmente já, veja, esta questão do dinheiro, esta questão do poder, esta questão da ganância é uma questão que a igreja tem que lutar contra e enfrentar o tempo todo na sua história. O tempo todo na sua história. A gente vê com Paulo,
logo no início. Jesus já foi assim. Jesus já discutiu com os discípulos porque eles brigavam quem seria o maior. Paulo dá essas advertências, tem que enfrentar isso. Depois, se a gente der um salto lá para o século, por exemplo, 12, 13, século 12, 13, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um grande paradigma do radicalismo evangélico na igreja. Radicalismo evangélico, ou seja, voltar às fontes. E aí o próprio crucificado disse a Francisco, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E até Francisco entender que não era reconstruir a igreja de pedras que estava em ruínas, mas a igreja que estava em ruína era a igreja de Cristo. Porque imagina, na alta Idade Média, né? Veja, ali no meio, ali na Idade Média, nos séculos 12 e 13, a igreja estava, né, numa situação complicada, muito longe das fontes. E Francisco, veja, filho da igreja, fiel à igreja, ele vai ao Papa e pede autorização do Papa para viver com os seus irmãos a radicalidade do Evangelho. A radicalidade do Evangelho. Depois, a gente vê no decorrer da história da igreja também, se a gente for pegar no século XX, aí a gente teve, né, Madre Teresa, a gente tem a Santa Dulce dos Pobres no Brasil, pessoas, homens e mulheres que foram viver o essencial da fé, né, a simplicidade, o amor a Jesus na simplicidade. E hoje, no século XXI, nós temos o grande Papa Francisco. O grande Papa Francisco, que quando eleito disse, eu sonho com uma igreja pobre para os pobres, uma igreja pobre. Uma igreja voltada às fontes, uma igreja que de novo redescubra este frescor do Evangelho. Né? Então veja que no decorrer da história a igreja sempre ela precisa resgatar, e Deus suscita através do Espírito Santo personagens na história da igreja a fim de resgatar esta radicalidade do Evangelho. Né? Seja com Paulo, seja com Francisco de Assis, seja com Teresa de Calcutá, seja com Francisco de Roma. Né? Então, são questões importantes. Então, com isso, minha gente, Atos vai nos ajudar e vai nos suscitar e ajudar a refletir como responder, então, à luz da palavra e do Espírito Santo, estes desafios da igreja, estes desafios que a igreja enfrenta ainda hoje, que são desafios muito relacionados, muito semelhantes, guardadas as diferenças do tempo, mas desafios muito semelhantes e complexos como eram no começo da igreja, nos primeiros séculos. Então, fidelidade a Jesus, guiar-se pelo Espírito Santo, criatividade e coragem, que é a paresia. Estes são os motes do livro de Atos dos Apóstolos. Fidelidade a Jesus, testemunho do ressuscitado, guiar-se pelo Espírito, criatividade e esta coragem, esta intrepidez de anunciar o Evangelho. E aí eu termino com um texto muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês e que é um texto, na minha opinião, central nos Atos dos Apóstolos, porque aí a gente vê Paulo, Pedro e aí eles têm Tiago, todos esses personagens importantes numa mesma cena. E que é bacana, que é o capítulo 15 de Atos, que é o texto que nós estamos lendo esta semana. Começamos hoje e vamos até o final da semana lendo este capítulo 15 de Atos dos Apóstolos na liturgia, que é justamente o episódio do Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja. A igreja teve nos 21 séculos 20 ou 21 concílios, então mais ou menos um a cada século. Este foi o primeiro. O último foi há 50 anos, 50 e poucos anos, o Concílio Vaticano II. O concílio sempre na igreja ele tem uma tarefa de resolver conflitos, de discutir ideias, planos pastorais ou até mesmo doutrinais, dogmáticos.
E o Concílio de Jerusalém a gente encontra aqui no capítulo 15. Eu gostaria de ler com vocês para a gente entender um pouquinho, porque é algo crucial que foi um divisor de águas ali na expansão do cristianismo, inclusive na questão da admissão de novos membros da igreja. São algumas controvérsias. A gente tem aqui, então, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiram a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. Então vejam, havia um problema. Alguns judeus estavam querendo que aqueles que vinham do paganismo e aderiam à fé cristã, que eles se submetessem primeiro à circuncisão, que era aquele rito da iniciação judaica, pela qual os homens tinham de passar. Então, que eles passassem primeiro pela circuncisão para depois se tornarem cristãos, para depois ser batizados, para depois serem submetidos ao rito de iniciação do cristianismo. Veja, então primeiro, praticamente seria, primeiro eles teriam de ser judeus, se converter ao judaísmo, para depois virar cristãos. E essas pessoas trouxeram esta demanda, trouxeram esta inquietação, não é? E Paulo e Barnabé, a gente vê, Paulo, ainda que ele vinha do judaísmo, ainda que ele era um convertido do judaísmo, ele vai ter uma posição muito aberta aqui, segundo os Atos dos Apóstolos. E eles vão e levam essa discussão para a igreja. Então eles sobem para Jerusalém e levam para os demais anciãos, para os apóstolos, esta demanda. E aí vem... Então alguns, mais adiante a gente vê, então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Muito bem, aí Pedro, o que é que Pedro vai dizer? Então, no meio da discussão, Pedro vai dizer: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós, que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Então veja, eles queriam complicar as coisas. Então eles queriam que as pessoas primeiro se tornassem judias para depois virar cristãs. E Pedro vai dizer, olha, nós temos tido experiências, e aí Paulo e Barnabé também vão testemunhar, nós temos tido experiências maravilhosas de conversão entre eles, de adesão a Jesus Cristo. Se eles já estão deixando a vida velha, o paganismo, e aderindo a Jesus, que é o que nós anunciamos, por que eles têm que passar por mais uma provação antes, por mais este rito pela circuncisão? Veja, basta ter a fé em Jesus, eles estão provando a fé em Jesus, não é? O Espírito Santo foi derramado sobre eles, Pedro diz. Então a conversão está acontecendo entre eles. E Tiago era aquele discípulo também muito próximo de Jesus, junto com Pedro e João, e ele vai dizer na sequência, irmãos, escutai-me, Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito.
Eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então vejam, mesmo Tiago, que era contrário num primeiro momento, que achava que aqueles que vinham do paganismo deveriam passar pelo judaísmo antes de se tornarem cristãos, antes de serem batizados, depois, ouvindo o testemunho dos outros apóstolos, e nesse ambiente de diálogo, de evocação do Espírito Santo, o próprio Tiago, junto com os discípulos, chega a uma conclusão de que o que importa para ser cristão é a fé em Jesus Cristo. Esta profissão da fé em Jesus Cristo e a vivência como cristão. Então basta esta fé em Jesus Cristo, não precisa então passar antes pelo judaísmo. E aí eles escrevem depois no final aqui do texto, é uma linda carta apostólica da igreja reunida no Concílio de Jerusalém. Os apóstolos escrevem uma carta para ser entregue aos cristãos espalhados pelas demais localidades e principalmente naqueles lugares onde tinha esta discussão de que, olha, a única coisa que eles devem evitar é se contaminar pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Para o judeu, o sangue era o sinal de vida. Então, o sangue derramado aos ídolos, isso era um crime, isto era inconcebível numa cabeça de judeu. Então, por isso, foram as únicas coisas que eles impuseram para aqueles que queriam se tornar cristãos. Não imolar e não comer de carnes imoladas aos ídolos, e também se abster das uniões ilegítimas, porque era uma ofensa à lei. De resto, todos estavam bem-vindos, desde que professassem a fé em Jesus. Então eu acho que este é um grande divisor de águas, este capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, que é quando então a igreja ela vai dizer que a fé em Jesus Cristo é o essencial e é o que mais importa para se tornar cristão. Eu acho que com isso nós entendemos, e assim a gente pode finalizar. Aí a gente entende então qual é o grande núcleo do livro de Atos dos Apóstolos: o testemunho e a fé no ressuscitado. Isto basta. Isto é o que nós precisamos, isso é o que basta para a igreja. O testemunho do ressuscitado. O testemunho do ressuscitado. Se a igreja testemunhar o ressuscitado, ela está sendo fiel ao mandato de Jesus. Meus irmãos, eu espero que com essas 3 lives vocês possam ter despertado. É lógico que a gente não esgotou o livro de Atos é belíssimo e complexo, mas eu espero que tenha suscitado um gosto para vocês agora pegarem o livro, né, de Atos dos Apóstolos aqui na Sagrada Escritura e agora começarem a se debruçar e a ruminar o livro de Atos dos Apóstolos, que é belíssimo. Se você perdeu as lives passadas, elas estão salvas no meu canal no YouTube. Então, Rafael Pierobon, é só você entrar lá. Estão salvas, você pode assistir. Se você já assistiu e tiver ainda alguma dúvida ou quiser voltar e assistir de novo, se você quiser mandar o link para as pessoas, mande. É muito importante para que a evangelização possa se espalhar. E aí, se você perdeu o começo da live de hoje, você também pode ir lá e assistir de novo. E, por favor, curta e repasse. Então vai depois, provavelmente amanhã eu já vou colocar no YouTube, então você daí pode passar o link do YouTube para que as pessoas possam chegar, tá ok? Então eu acho que a gente pôde assim fazer este estudo para dar uma sobrevoada nessas 3 horas, né? Sobre o livro de Atos dos Apóstolos.
Bom, se você quiser alguma coisa mais breve, um comentário do Evangelho do dia, uma breve reflexão de 10 minutos, todo dia eu estou postando no meu perfil do Instagram, Rafael Piorobon, reflexões do Evangelho diário. Então é só você entrar lá que você vai acompanhar. Então, tá certo? Então, acho que é uma forma da gente também evangelizar. E eu agradeço a todos aqueles que acompanharam, aqueles que ficaram com a gente, aqueles que tiveram a paciência e o interesse também, né? Vamos então fazer uma prece neste dia de Nossa Senhora de Fátima, uma oração a Nossa Senhora, aquela que é a grande discípula, a grande apóstola, aquela que os Atos dos Apóstolos relatam logo no começo, que estava reunida em oração com os apóstolos, pedindo o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente volta, se Deus quiser, no sábado à noite, 7h30 no horário de Dublin, 3h30 da tarde no horário do Brasil, com a nossa reflexão, nosso estudo da liturgia do domingo, né, do final de semana. Então, muito obrigado a quem acompanhou com a gente e até sábado, se Deus quiser. Uma ótima noite.